Ei, pessoal, bom dia. Ótima sexta-feira a todos. Como vocês estão? Sexta-feira seguida de feriado, né? Na segunda-feira nós teremos um feriado, né, municipal. Na verdade, não é nem feriado municipal, é um feriado mesmo nacional, no Brasil todo, né? É o feriado de 2 de novembro, na qual, né, algumas pessoas têm essa tradição de lembrar, né, do dia de finados, do dia dos mortos, digamos assim, das pessoas que morreram, né? Aí muitos tiram o dia para oração, outros para ir ao cemitério, enfim. 2 de novembro é o dia, um feriado relativo ao dia de finados. Só estou esclarecendo mesmo para vocês saberem o porquê, né, que segunda-feira não vai ter aula, porque é feriado. Porque é um feriado que nem todo mundo cultua da mesma tradição, mas eu estou falando aqui num contexto de nacionalidade, por ser um feriado nacional, tá? Então, nós vamos na nossa primeira aula, deixa a tia Amanda observar aqui, falar sobre conteúdo que eu gosto muito, os índios. Amo falar sobre os índios. Então, nós vamos falar sobre os povos indígenas brasileiros. Gente, esse conteúdo ele é tão rico, né? Ele é tão cheio de informações. Quem descobriu o Brasil? Ah, foi Portugal. Não, foi os índios. Quem estava aqui? Os índios. Ah, o índio é como? Então, tem várias coisas, né? Que a gente ouve falar durante esse processo, quando a gente escuta, né, esse nome índios. Então, vamos lá no nosso livro, lá na página 81, o slide já está pronto, preparado para a aula de hoje. Então, nós vamos lá, a página 81, por favor, todo mundo. Deixa eu abrir a tela aqui, pronto. Então, para a aula de hoje, sexta-feira, primeiro horário de História, nós vamos abordar um conteúdo falando sobre os povos indígenas brasileiros. Conteúdo legal demais, tenho certeza que vocês também vão gostar. Nós já falamos sobre as culturas, né? Falamos sobre as tradições, enfim. Agora vamos falar um pouco sobre os índios. E aí, nós iniciamos, deixa eu colocar assim do lado essa minha imagem, isso. Falando assim, que o Brasil, originalmente, é dos indígenas. Ai, que frase linda, amei ouvir isso. Né? Eu gosto muito dessa valorização dos índios, acho muito interessante. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, nosso país, já existiam aproximadamente, né, 4 ou 5 milhões de nativos aqui, ou seja, índios. Então, por isso que a frase iniciou falando: o Brasil, originalmente, é dos indígenas. Porque não tem essa de, os portugueses descobriram o Brasil. Não, os portugueses, eles abriram, né, digamos assim, várias portas da civilização, né, fez, né, o país que temos hoje, toda essa civilização e várias coisas vieram dos portugueses. Mas antes deles chegarem, né, ao nosso país, a essa terra que eles, né, deram vários nomes até chegar ao Brasil, já vivia um povo aqui. E esses povos eram os indígenas. Olha a quantidade de índio que vivia aqui, de 4 a 5 milhões de nativos. Então, pensa o tanto de índio. Por isso que é mesmo, por isso que o livro já iniciou falando que o Brasil é originalmente dos indígenas, né? E aí eu coloquei umas imagens de índio aqui, né? Lindo esse casal de índio. Olha para você ver, eu pesquisando achei tão bonito esse casal de índio, a cultura, né? Diferente demais. E aí seguimos. Falando assim, na prática, isso quer dizer que antes da chegada dos portugueses no nosso território, já existiam povos com sua organização social, suas crenças e seus costumes. Não foi isso que eu falei? Que antes da chegada dos portugueses já morava um povo aqui. E esse povo ele já tinha o estilo deles de viver. Eles já tinham a organização deles, eles já tinham as crenças e costumes deles. Os portugueses chegaram, sim, ficaram deslumbrados, porque, né, após muito tempo viajando em alto mar, avistaram terra e nessa terra tinha vida, que era esse povo aí, o povo nativo, os índios. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500,
estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Então, eles chegaram em 1500 e já fizeram esse primeiro contato com os indígenas. Agora, imagina bem esse contato, hein? Será que como foi? Né? Os dois povos, claro, eles se estranharam muito. Pensa como era o índio antigamente. E os portugueses, eles já tinham toda aquela civilização, né? Já tinham roupas, já tinham coisas diferentes. Então, eles, claro, é óbvio, eles se estranharam muito. Por quê? Suas culturas eram muito diferentes. A cultura do índio, as crenças deles eram de uma forma, e os portugueses já chegou com outra forma de civilização, os portugueses chegaram com outra cultura, outra tradição. Então, com certeza, eles se estranharam muito, né? Nesse primeiro contato. Então, atualmente, só sabemos algo sobre os povos indígenas que habitavam no Brasil antes de 1500 devido a uma carta. Pensa bem, uma carta, por isso que a gente sabe sobre esse povo, senão a gente nem ia saber. Essa carta foi escrita, né, por Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão da expedição dos primeiros portugueses, que aqui chegaram. Então, esse escrivão, tudo que ele encontrava nas viagens, ele tinha que, né, escrever e mandar ao rei, mandar, né, lá para a autoridade máxima de Portugal. Tudo. Então, nós só sabemos sobre os indígenas que habitavam aqui nesse período, em 1500, devido a essa carta que Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição naquela época, né, fez e enviou ao povo. Então, além de escritos feitos por eles, né, também tinham as cerimônias, são rituais, né, de extrema importância para os indígenas. Tem um cachorro latindo aqui, gente, é do vizinho. Toda vez que eu vou gravar aula, no final da tarde ou bem cedinho, esse cachorro parece que ele já adivinha. Não tem condição não, ó. Ele não para. Então, vamos lá. Então, as cerimônias são rituais de extrema importância para os indígenas, que em dia de comemoração pintam o corpo todo, né, com uma tinta encontrada na natureza, tá? Mais especificamente, extraída da onde? Sementes de plantas de urucum. Eu acho que vocês já ouviram falar isso, né? Que as tintas que os índios eles costumavam usar, eles encontravam na natureza, mais especificamente em uma semente. Essa semente se chamava, né, urucum, dessa planta, perdão. Essa planta se chamava urucum, que quando elas são trituradas, elas liberam um caldo de cor avermelhada. Então, essa era a principal tinta, digamos assim, deles, né? Ou preferida, porque eles pintavam o corpo, mas com tinta que encontravam na natureza, tá bom? Então, com todo grande, né? Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também tinham seus líderes, né? Que são o pajé e o cacique. Então, eu gostaria que você observasse essa imagem aqui que eu coloquei. Esse é o pajé. Por quê? Né, gente? Como em qualquer outro lugar que tem um grupo grande de pessoas, precisa de organização. E precisa ter uma pessoa inicial à frente para isso. Então, eu busquei a imagem aqui do pajé, porque o pajé, ele é o sacerdote, ou digamos assim, o curandeiro da tribo. Né? Ele que conhece todos os rituais, ele que conhece as ervas, né, da região em que ele habita. Então, olha a importância do pajé para a tribo. Ele que conhece todos os rituais que é de extrema importância para os índios, ele que conhece todas as ervas para curar, né, ali as enfermidades dos índios, porque naquela época não se tinha médicos, né, assim, na época lá de 1500, quando eles viviam antes da descoberta dos portugueses. E ainda hoje tem tribos que preservam isso, né? Tem várias campanhas, né? Mais médicos enviando para cuidar dos índios, para vacinar. Isso é muito legal, né? Porque se nós avançamos, é claro que eles também avançam junto conosco, mesmo preservando com tanto amor e carinho a cultura deles, a tradição deles, né? E nós temos também o cacique. Observa aí a imagem do cacique. O que retrata essa imagem para você, quando você observa o cacique? O pajé, nós já sabemos que ele é
sacerdote, ele é o curandeiro, ele que conhece as ervas, né, para curar as enfermidades, ele conhece todos os rituais. E o pajé? O que ele está fazendo? O pajé não, perdão, o cacique. O cacique, ele também é um chefe, mas ele organiza e orienta os indígenas. Então, observa aí o que ele está fazendo. Ele está organizando todo o povo indígena e também orientando. Então, enquanto o pajé, né, ele tem essa responsabilidade de conhecer todas as ervas, todas as danças, enfim. E o cacique, ele já tem a responsabilidade de quê? Organizar, né? Ele tem que orientar os indígenas. Então, eles vivem todos juntos em aldeias, né, que são compostas por habitações rústicas, perdão. E as habitações dos índios são chamadas como? Desde lá do primeiro ano que a gente conhece, ocas, né? Então, essas habitações, elas são rústicas, né? Feitas com os materiais encontrados na natureza, claro. Então, elas são denominadas, são chamadas como ocas. Então, várias aldeias em conjunto formam uma tribo. Então, quando nós temos várias aldeias em conjunto, forma-se uma tribo indígena. Isto é, pertencem à mesma etnia, ou seja, seguem as mesmas coisas. Então, hoje, pessoal, nós falamos sobre esse povo tão importante, né, na nossa vida. Eu não sei se você também cultua disso que eu falo agora, porque eu acho, assim, extremamente importante os índios, né? Até hoje, temos mesmo que valorizar os índios, a história deles. É claro que muitas coisas mudaram de acordo ao tempo, mas nós estamos enfatizando aqui a história, a importância deles para a nossa vida. Então, imagina bem, quando, né, Dom Pedro saiu lá de Portugal, navegando pelas águas do oceano e procurando novas terras, claro, para, né, dominar, explorar, buscar riquezas. E aí, de longe, eles encontram e ali, terra à vista, mas de lá eles nem imaginam o que vão encontrar. E aí, quando eles chegam, né, nessa terra que eles avistaram, várias pessoas, né, um mundo novo, pessoas com culturas diferentes, com crenças diferentes. E aí, imagina o choque que não foi. Tanto para a realeza, para o povo de Portugal que estava chegando, tanto para os índios, que também estavam ali quietinhos no canto deles e se depararam com outras pessoas. Imagina você estar na sua casa, quieto, fazendo tudo, e você encontrar, assim, chegar pessoas na sua casa que você não conhece, com uma cultura diferente, um jeito diferente, com certeza a gente vai estranhar muito, né? Nós vamos buscar saber sobre aquilo ali. Mesmo que depois eles foram fazendo, né, o procedimento de troca, os índios se interessaram pelas roupas, né, as mulheres se interessaram por todos aqueles adereços que o povo português trazia com a sua cultura. Então, nossa aula de hoje sobre os povos indígenas foi para falar mesmo sobre a importância deles, né? Porque eu tenho certeza que tudo, praticamente tudo que foi citado aqui, vocês já conhecem, vocês já ouviram falar em outras aulas. É comum falar sobre os índios, sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Então, nós falamos sobre o pajé, né, que é o sacerdote, o curandeiro da tribo, ele que tem lá que conhecer todos os rituais, as ervas da região, para passar para os demais índios, e falamos sobre o cacique, que é o chefe, é ele que organiza, né, e orienta os indígenas. Então, nós temos aqui a foto do pajé, linda essa foto, eu achei. Eu busquei umas fotos assim, eu fico encantada com a história, com a cultura, com a tradição deles, o jeito deles, eu acho lindo isso. E aqui, o cacique. Olha que lindo também, gente. Perfeito. Ai, que coisa mais linda. Então, hoje, gente, nós relacionamos aí e eu vou fazer essa primeira atividade com vocês. Então, vocês peguem aí a questão de número 1. Só um minutinho. Deixa eu encostar essa porta aqui. Só um minutinho, gente. Voltei. Que a porta ficou aberta e fica batendo, acaba atrapalhando, né, a aula. Então, a questão de número 1, da página 82, nós vamos começar na página 82. Eu não coloquei aqui porque ela é uma resposta pessoal. Então, para economizar espaço, eu cortei.
Mas ela diz assim: você acha que os povos indígenas aceitaram de maneira pacífica as imposições dos portugueses logo quando eles chegaram à colônia? Por quê? Você acha, imagina que hoje você é um índio e está lá 1.500 anos atrás. Você acha que eles aceitaram esse conhecimento novo, essa imposição nova proposta pelos portugueses? Eu acho que não. Como o próprio texto retrata, eles se estranharam, então houve resistência. Da parte dos índios, é claro, eles estavam no habitat deles, na casa deles. Então, quem chegou e já quer impor, é estranho, não é? Então, provavelmente não, eles não aceitaram essas imposições portuguesas, né? Mas aí é de acordo com o que você entendeu sobre o conteúdo, eu só te ajudei a responder, tá? Vamos à questão de número 2. Leia as dicas e escreva a resposta a cada uma das perguntas a seguir. Então, nós vamos fazer juntos. Letra A. Qual foi a primeira nação ou cultura que chegou ao Brasil e estabeleceu contato com os primeiros habitantes? Claro, os portugueses, foi Portugal. Então, quem foi a primeira nação que teve esse primeiro contato, estabeleceu esse primeiro contato com os portugueses? Foi Portugal. Então, escrevam aí na letra A. Letra B. Em que ano os portugueses chegaram ao Brasil? Nossa, eu acabei de falar, né, gente? Chegaram no ano de 1500. Então, os portugueses, eles chegaram ao Brasil no ano de 1500. Letra C. Quem habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Quem será, hein, gente? Será que era um astronauta? Será que era nós, seres humanos? Será quem era que habitava o Brasil quando os portugueses chegaram? Os indígenas, né, gente? É a pauta do nosso conteúdo de hoje. Então, os indígenas, eles já habitavam o Brasil quando os portugueses chegaram. Isso aí eu tenho certeza que vocês já leram e já responderam assim automaticamente. Os indígenas habitavam o Brasil quando os portugueses chegaram. Ótimo. Vamos para a letra D. Quem foi que escreveu a carta sobre o Brasil ao rei de Portugal? Quem será que foi essa maravilhosa pessoa que contou toda a história do que viu quando chegou em terras brasileiras? Então, foi o escrivão da expedição. Como é que era o nome do escrivão da expedição? Eu falei, Pero Vaz de Caminha. Então, quem escreveu, né, essa carta, né, sobre o Brasil ao rei de Portugal, o que chegou, o que viu, como que ficou deslumbrado, como eram esses povos, foi o escrivão da expedição. O nome dele, Pero Vaz de Caminha. Tá bom? Letra E. Qual era a função de Pero Vaz de Caminha na expedição dos primeiros portugueses que chegaram ao Brasil? Era de escrivão. É ele, como eu disse lá, né, na leitura, ele que tinha que descrever tudo que ele via lá para a realeza, para o rei de Portugal. Então, a função dele era a de escrivão. Letra F. Além do escrivão Pero Vaz de Caminha, quem mais escreveu relatos sobre os indígenas? Foram jesuítas, ou seja, padres. Né? Lá no texto fala que os jesuítas também relataram sobre o que viam. Então, os padres jesuítas também escreveram relatos sobre esse povo que aqui eles encontraram, que eram os índios, né? Os indígenas. Então, os padres jesuítas também escreveram relatos. Letra G. O que era muito diferente entre portugueses e indígenas? Claro, a cultura. A cultura deles eram diferentes, né? Portugal já tinha lá, como eu volto a dizer, a civilização, já usavam roupas, já, né? E os índios não. Então, a cultura deles, as tradições eram diferentes. Então, a cultura era muito diferente. Era isso que eles tinham de tão desigual, diferente. Né? Então, letra G, a cultura era muito diferente. Depois nós temos a página 83, que eu me empolguei tanto que eu falei, eu já vou responder essas duas páginas com eles, porque aí nós já vamos tirando todas as dúvidas em relação ao conteúdo.
Então, não tem como falar, eu fiquei com dúvida nisso ainda, porque nós fizemos a leitura, explicação, na verdade, eu nem li o texto, já fui explicando diretamente, coloquei outras fontes, outras imagens, e já estou respondendo o texto, a atividade, perdão, com vocês, para já não ter nenhum tipo, né, de probleminha. Mas ainda assim, se não ficou claro para você, se você ainda tem alguma duvidazinha, só me mandar um zap, tá? H. Qual é o nome da moradia dos indígenas? Qual é o nome da casa deles? É casa de alvenaria, como a nossa? Prédios? Não, são ocas. Então, o nome da moradia dos indígenas é oca. Número 3. Marque apenas a alternativa que indicam costumes dos povos indígenas dos tempos de contato com os europeus. Então, vamos pensar lá 1.500 anos atrás. Eles tinham a mania de quê? Pintar os corpos, sim. Eu falei que eles usavam as tintas, e as tintas eram produzidas pelo próprio material da natureza, né? Que tinha lá o urucum, era a planta, né? Que eu citei, acho que sim, que tinha essa substância, né? Esse substância avermelhada, né? Para eles pintarem o corpo. E era realmente o urucum, tá? O nome da planta. Eles usavam armas de fogo? Não, onde é que eles iam arrumar armas de fogo? Se nem tecnologia para, né, para criar aquilo, materiais eles não tinham ainda. Eles usavam as armas deles de pesca, mas certamente confeccionadas por eles mesmos com o que vinha da natureza, né? Os materiais relacionados à natureza, mas armas de fogo não. Eles tinham o costume, sim, de viver em ocas, como nós sabemos, as casas dos índios são chamadas de ocas. Fazer grandes navegações, sem chance. Se eles fizessem grandes navegações, eles já tinham saído de lá e ido para outro território, né? Navegado assim como Portugal fez. Então, nós vamos marcar um X em pintar os corpos e o segundo, viver em ocas. Depois, nós temos o número 4. Marque as alternativas corretas. O pajé é um sacerdote? Sim, nós sabemos que sim, que ele é responsável, né? Novamente eu vou falar, por conhecer as ervas da região, né? Os rituais deles, então sim, ele é um sacerdote. O pajé é o escudeiro do cacique? Não, tem nada a ver isso aí. Os indígenas pintavam o corpo com anilina? Onde é que eles iam arrumar anilina nessa época, gente? É cada pegadinha que a gente vê, né? Os jesuítas escreveram relatos sobre os indígenas brasileiros? Sim, nós afirmamos que os padres jesuítas, eles também, assim como o Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão da expedição, também escreveram relatos sobre os povos indígenas. Então, as duas afirmações corretas aí é o primeiro quadrinho, que fala sobre o pajé ser um sacerdote, e o último quadrinho que fala sobre os relatos, né, vindo dos jesuítas. E assim nós finalizamos essas 2 páginas de atividade, né, bem tranquilo, bem rápido. E agora eu vou deixar para vocês fazerem aí sozinhos, né? Para caso tenha alguma dúvida em relacionar sozinho, vocês anotem, entrem em contato comigo, me falem, tá? E me enviem para correção essa página 84. Lembrando, gente, que as outras 2 páginas que eu já fiz com vocês, não precisam me enviar para correção, porque eu não vou corrigi-las mais. Se nós já fizemos juntos, é dispensável a correção. Mas caso você queira me enviar, fica à vontade. Só que a página 84, na qual vocês estão fazendo sozinhos, é interessante vocês me enviarem, porque aí eu abro a atividade, dou uma olhada, se tiver errado eu já entro em contato, olha, por que você colocou essa resposta? Tá errado, vamos responder juntos? Então, essa é a importância quando eu falo que é para enviar para correção, tá? Então, nós finalizamos a aula, gente, está um pouco escuro, infelizmente é o que eu já falei com vocês, é quando o tempo ele está muito fechado lá fora, né, assim, para chuva, aqui dentro o ambiente fica pouco escuro, não fica bem claro. Então, peço aí perdão, mas creio que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido direitinho. Para qualquer dúvida, é só me procurar, tá? Beijos, tchau, tchau, até daqui a pouco, tá, gente?
Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias, e sem querer, querendo, numa nau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida.